Olá, que bom que você veio, que bom que você está aí do outro lado da tela acompanhando esta nova série que conta como foi, por que foi e como aconteceram as coisas em torno do Grupo Menudo no Brasil e, obviamente, como a gente trabalhou na Rádio Cidade, a gente está falando um pouco mais desse lado. No primeiro episódio, você deve se lembrar, se não viu, vá no canal do YouTube que tem o meu nome, este aqui, ó. Você dá uma olhadinha, já vai saber mais ou menos como as coisas começaram, como é que surgiram essas ideias para o Brasil, porque o grupo já existia e já era famoso em Porto Rico, estava começando a expandir. Muito bem. Hoje eu vou chamar a minha companheira de sempre, Sandra Sinkevski, para falar um pouquinho como era a situação dentro da Rádio Cidade. Como é que a gente lidou com essa coisa nova, diferente, inusitada? A gente trabalhava, fazia a promoção de um ou outro artista, mas não tinha essa coisa de assumir a paternidade, como ela já disse da outra vez, e tomar conta de tudo, sabe? A situação do Grupo Menudo no Brasil foi muito diferente de tudo, no meu caso, inclusive, o que eu já havia feito em AM ou em FM. A Sandra vem para cá e vai contar mais algumas dessas ideias. Como está? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. E Já tivemos uma boa repercussão. É, isso. Porque o Menudo foi tão marcante que até hoje ainda existe na minha vida, na minha caminhada. As pessoas associam e ainda falam muito deles, né? Em N contextos, assim. Então, vamos ver o que a gente pode passar para as pessoas que elas não acompanharam. A gente vai sempre buscar pela memória o que a gente fez, como a gente fez, não tem nenhum roteiro, não tem uma cronologia, a gente vai se lembrando das coisas e vai avisando, comentando, discutindo. Agora, tem um detalhe. Desta vez, eu havia prometido, na outra edição, eu consegui levantar algum material, fotos, e eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que aconteceram já depois daquela primeira turnê. Na verdade, não foi turnê, foi uma visita que os garotos do Menudo fizeram pela gravadora para trabalhar o disco e dizendo, olha, a gente ainda vai voltar aqui para fazer um show, se Deus quiser. Enquanto isso, do outro lado estava sendo trabalhada esta ideia com o empresário Hélio Batista, que já esteve com a gente na primeira edição, e como ele disse também, do lado da televisão, com o saudoso Gugu Liberato. Muito bom, então vamos lá. Eu fiz um arremedo, não posso nem dizer que é um vídeo. Eu juntei algumas das fotos que eu tinha em branco e preto, algumas delas feitas pelos amigos do Jornal do Brasil, que era a empresa que cuidava da Rádio Cidade. Então eu vou deixar o microfone aberto para que a Sandra possa comentar, e eu também. E eu só vou falar no primeiro momento, porque isso é especial. Por que é especial, vocês vão saber tão logo o vídeo entre em cena. Vamos lá. Tá aí, Menudo do Brasil. Esse momento é exatamente a hora em que o avião da Varig traz os garotos para o aeroporto de Congonhas e o primeiro repórter que chega para fazer o trabalho é esse narigudo de bigode aí, que por acaso sou eu. Agora, a Sandra, conta. Bom, eu sou essa, anos 80 total, com roupas anos 80, ombreira e tal. Eu cuidava da área de promoção da rádio, e é uma área que ela foi crescendo à medida que as coisas iam acontecendo, porque a rádio não tinha uma estrutura promocional, de cobertura, porque não fazia parte do FM, né? Quando a gente começou, o FM trabalhava mais dentro do estúdio, às vezes fazia distribuição de adesivo, uma coisa mais promocional menor.
E aí a gente criou uma dupla, né? Nós saímos para fazer flashes e coberturas e começamos a cobrir o Menudo. Então, a primeira vinda do Menudo ao Brasil, a promoção não foi da rádio, mas nós abraçamos tanto a vinda deles e os meninos e começamos a tocar, e a repercussão dentro da rádio foi tão grande que a gente praticamente virou a rádio oficial do Menudo no Brasil. E com isso, a gente teve muito acesso aos meninos, e eles simpatizaram com a gente. Eu brinco, acho que eu virei meio irmã mais velha, sei lá, mãe deles, porque a convivência foi muito constante, né? E aí a gente passou a ter mais contato com os bastidores da vinda deles. Então, além daquela leitura das ouvintes que queriam saber mais sobre eles, queriam receber ingressos, queriam participar das promoções e tal, eu me lembro que a gente decidiu passar para elas, através do rádio, o que estava acontecendo. Então, a gente tentava narrar e compartilhar todas as vivências que a gente tinha junto com eles, de bastidor, de hotel, de show. Cheguei a Porto Rico, enfim, como a gente comentou no primeiro episódio, as pessoas podem ouvir mais detalhes. E a gente começou a ver a rádio crescer, os telefonemas das ouvintes enlouquecerem. Por coincidência, eles ficavam num hotel que era praticamente do outro lado da rua da Rádio Cidade, então isso também facilitava muito a gente estar presente ao longo do dia com eles. E aí a gente começou a passar o que estava acontecendo, né? A gente pode entrar em detalhes de alguma outra historinha, vamos seguindo as fotos, aí a gente vai falando. Essas fotos que você passou, eu acho que foi uma das visitas dos meninos na rádio, onde a gente gravou as vinhetas, tinha o Rob cantando lá, Rádio Cidade, e gravava falas com eles, gravava entrevistas, passou acho que com o Rob e com o Roy, né, que passou na foto agora. E era isso, a gente viveu momentos muito intensos com eles. Bom, a gente tinha uma série de coisas para fazer, também isso não foi muito planejado. A gente já sabia como fazer a promoção de um artista, ou seja, o esquema de trabalho nosso, nos bastidores da Rádio Cidade FM de São Paulo, tinha um jeito de ser feito. Agora, quando a gente pega uma coisa que é diferente, não é uma pessoa, é um grupo, e ainda com especificidades, porque cada um deles dizia alguma coisa para um tipo de fã. Isso o próprio Edgardo, que criou o grupo, falou várias vezes, né? Que a personalidade de cada um queria dizer alguma coisa para um tipo de fã, de desejo de estar perto, de querer. Então, um era o filhinho amado que todas gostariam de ter, o outro já era o fortinho, já era o sujeito que fazia a linha academia, e aí, daí para frente, os devaneios, as ideias, aquelas coisas todas que as músicas ajudavam a criar na cabeça das garotas, principalmente, e começaram a definir coisas que a gente ia fazer. Promocionalmente, o que interessava para a Rádio Cidade era, ter audiência. E para isso a gente tinha que amarrar a audiência de alguma forma. Daqui a pouco eu vou contar uma das ideias que nós tivemos, que, nossa, mãe do céu, hoje se eu parar para pensar, falo, tadinha das vovós, das mamães, das titias, porque elas é que sofreram. Só lembrar, guarda um asterisco aí, que daqui a pouco eu falo a respeito. Bom, nós precisávamos gravar as chamadas. Olá, ouvintes da Rádio Cidade, aqui fala fulano de tal, do Grupo Menudo, queria que você ouvisse a nossa música de sucesso, ou o nosso lançamento, a nossa nova música. Então, eles iam para o estúdio de gravação, e vocês viram lá a Sandra dando algumas dicas para eles. Nós tínhamos, eu quando assumi a Rádio Cidade, trouxe uma ideia que eu não consegui colocar no ar. Tem um programa especial contando como tudo aconteceu, mas depois vocês olham lá no canal. Mas basicamente era o seguinte, eu tive uma ideia, veio uma coisa na cabeça, e eu tentei fazer isso na Jovem Pan.
fui orientado a não fazer, porque era algo que não cabia na emissora e tal, tal, tal. E eu fiquei magoado por um lado, mas do outro lado falei, tá bom, é meu trunfo, eu vou guardar. E isso era o nome da rádio ser cantado pelo artista. Não tinha nada de muito genial, mas ninguém tinha feito. Então, o que a gente tinha de vinhetas cantadas era um grupo musical contratado, às vezes um coro e tal, para fazer vinhetas para a rádio. Você comprava um pacote, ou então você encomendava uma família musical e um grupo especializado, notadamente lá no Texas, em Dallas, fazia isso para as emissoras de ponta. Bom, e aí a ideia foi pedir aos meninos, ou a um deles, talvez o Rob, que era o vocalista de determinada música. Então, veja só, a Sandra fez uma alusão agora há pouco, as pessoas iam cantar, mas tinham que fazer, não só dentro da métrica da música, porque não podia encavalar com a voz dele, que já estava gravada no disco, tinha que achar uma brechinha, e, o mais importante, tinha que ser o nome da rádio. E o Robbie Rossa, só cantava Ciudad, que é o que eles sabem que quer dizer cidade. Então, tenho aqui uma foto que eu não sei se vai dar brilho ou se vai passar direitinho, ó, tem que esconder da luz. Estou eu aqui escrevendo a fonética. Para ver como é que o rapaz, e ele olhando lá para ver o que ia sair daí. Então, deste momento que, por acaso, foi fotografado por alguém que colocou na revista do Hélio, ou revista do Menudo, que o Hélio lançou. Então, apareceu lá o sujeito ensinando os meninos, não, aí no caso é um deles, a fazer a parte fonética para sair cidade, ainda que com esse mesmo problema, e aí não vale a pena fazer nenhuma digressão, era o problema encontrado com os cantores americanos para gravar nomes de rádios aqui do Brasil. Nós temos rádios com nomes muito grandes, é difícil para eles interpretarem sem sotaque. E tinha gente que gostava um pouquinho de sotaque, mas isso aí é outro programa. Muito bom. Então, aí tem uma das demonstrações, e aí, conforme a gente foi se afeiçoando, né, ficamos mais amigos, ficamos mais próximos e começamos a mostrar para eles que era legal participar da rádio. E eles também acharam isso. Eles não estavam se achando no sentido, não, somos artistas, somos o grande grupo. Eles estavam curtindo porque eram muito infanto-juvenis. E por isso eles curtiam coisas que eles não estavam acostumados, né? Principalmente com a mãezona do lado aí, dando toda a colher de chá, vocês viram ela de xadrez lá, dava para jogar dama, dominó, uma série de coisas, dava para aproveitar o bate-papo e a gente ia aproveitando esse tipo de coisa para trazer para nós os garotos. Então, vamos lá, nós já mostramos, acho que da outra vez, a primeira formação de quando eles vieram para fazer não é tour, é a visita promocional. Essa não é a primeira, essa já é a segunda. A visita promocional, no lugar do Rick, era o Raymond, que saiu. E aí essa já foi quando eles vieram para fazer a turnê, que entrou o Riquinho. O Riquinho hoje, Rick Martin, para quem não estivesse se localizando. E ele veio quando eles vieram para fazer o show. O Hélio explicou para a gente no episódio anterior que a primeira visita promocional foi justamente essa transição. Acho que era Reis, o nome dele. Não, estou confundindo. Raymond e... não me lembro o sobrenome dele. Ou era Rick também. Rick Melendez era o da primeira turnê promocional. E aí mudou o Rick e entrou o Rick Martin. Foi isso.
Mas, assim, o contato mais próximo nosso da rádio já foi com essa formação que você mostrou, onde a gente realmente desenvolveu um trabalho bem abrangente, bem próximo deles e individualmente, inclusive aquilo que você falou de cada um ter a personalidade, embora não sei se foi pensado pelo Edgar, planejado, mas a gente vê até hoje, por exemplo, artistas famosos que vira e mexe ainda mencionam que eram fãs do Menudo, e tem uma variedade, assim, na época tinha uma predominância muito do hobby, mas cada um tinha o seu queridinho. E ainda até hoje eu vejo pessoas falando, via Preta Gil falando, cada uma tinha a sua identificação, porque eu acho que tem a projeção pessoal também, e o tipo físico, e a simpatia, e a coisa da energia, cada um te pegava um segmento mesmo de fãs. Era bem interessante. E o Rick, que era mais novinho, pegava também as mais velhas, que também gostavam dele, porque tinha essa coisa dele ser muito cativante, sempre foi muito simpático, muito cativante, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, como eu tenho aqui uma seleção de fotos que não estão definidas com datas, então vamos nos lembrar do que acontecia com cada uma delas e aí a gente vai contando um pouco da história. É preciso entender que nós, a partir do momento em que lançamos a promoção do grupo em São Paulo, outras emissoras do grupo Cidade, pertencentes ou não, ou seja, elas eram afiliadas e queriam alguma coisa parecida. Então, a gente acabou viajando para ajudar determinados núcleos a fazer a promoção onde o pessoal achou que precisava de reforço. Então, conforme for aparecendo aí, fala. Oi, desculpa, só um parênteses. E também a gente montava uns kits, né, de promoção, no que a gente gravava algumas coisas padrões, por exemplo, as vinhetas e tal, a gente mandava para a rede, porque a gente foram projetos e foram inovações criadas no núcleo da Rádio Cidade de São Paulo. Então a gente distribuía para a rede. E essa coisa de gravar na métrica, tal, a gente começou com alguns artistas nacionais e era muito difícil. Eu sei porque eu pessoalmente conduzia isso no estúdio. Porque a gente não é, hoje em dia você fala, tem um estúdio, até em casa as pessoas têm canais de gravação, você grava uma coisa, você sobrepõe a música. Não, ali a gente tinha um microfone parecido com esse que eu tenho aqui nessa foto, né? Tinha um microfonão, a gente tinha o técnico na área técnica, mas a gente não tinha esse recurso de muitos canais, de mixar, de editar, porque era uma coisa da área promocional, a gente tinha um núcleo de produção de material. E a gente ficava caçando umas brechinhas na melodia para poder encaixar. E virou realmente essa assinatura, foi muito legal você levar essa ideia e a gente produzir. E com isso a gente mandava tudo para a rede, né? Também, sim, além das visitas. Isso. Então vamos lá, eu vou colocar aqui uma foto, essa eu já me lembro mais ou menos. Esta moça estava acompanhando uma das entrevistas que a gente montou para a Rádio Cidade de Belo Horizonte. Ela foi, durante muito tempo, parceira de Milton Nascimento, era uma locutora profissional. Ela era parceira de Milton Nascimento na Rádio Terra, a rádio que ele criou, e começou a fazer uma programação específica. Então, ela começou a fazer um trabalho e virou a primeira locutora da Rádio Cidade de BH, Belo Horizonte, e também virou coordenadora, como outros em cada cidade, tinha sempre um responsável. Então, essa é uma das gravações que a gente fez numa entrevista ao vivo. Pode ver que cada um deles tem um fone de ouvido, e não era um fone comum, era um fone de FM que sintonizava a rádio no ar. Então era real time. Aqui, Elisa, também da Rádio Cidade, eu não me lembro, eu acho que é José Augusto, mas eu não posso afirmar. O Rob está abraçando a Elisa, ela era a Sandra Sienkiewicz, guardadas as proporções, ela era a pessoa que coordenava em BH a promoção. Aqui, de novo, nós temos uma outra parte da entrevista,
tudo isso ia ao vivo e depois a gente gravava outras coisas para ter, como a Sandra falou, a promoção, para chamar durante o período e tudo mais. Está aí de novo o Rob e os outros meninos lá no fundo aguardando sua participação. Esta daqui é muito curiosa. Eu fiz textos, eu sempre trabalhei com fichas, que eu achava importante a gente ter tudo planejadinho para não dar chabu, não dar rolo durante a gravação. Aí não era um local de estúdio, de acústica. Essa era uma lateral da cozinha que, por acaso, tinha embaixo o mármore e em cima a parte de madeira que podia absorver o som. Quem conhece técnica de gravação sabe que a gente não pode gravar num só espaço, porque acaba dando ou eco ou fica um som muito xoxo, muito seco. E aí estavam as falas que ele, Ricky Martin, deveria gravar. Mas na hora do clique, obviamente que ele nem olhou mais para o microfone, nem para a ficha e foi dar uma de aparecido. Aqui ele está falando da mãe dele. Eu me lembro perfeitamente quando eu perguntei como é que faz numa excursão que demora tanto tempo, vocês ficam longe da família. Como é que fica aquela vontade? Ele falou assim, eu amo a minha mamá. Nessa hora que ele está, inclusive, apontando o dedo para o coração ou para o corpo dele, ele estava falando exatamente isso, que ele não podia esquecer, não podia se desligar das coisas que ele tinha que fazer, mas a mãe era absolutamente tudo. Na sequência, mais uma gravação, essa com o Charlie. O Charlie queria ser, se eu não me engano, ele queria ser cineasta. Ele falava muito em cinema, que ele gostava, que ele queria ver e trabalhar com artes cênicas, talvez fosse diretor, câmera, etc, etc. E aí está ele numa das gravações também daquele estilo que a gente falou. Aqui é uma visita que fizemos a Recife, é o grupo, aí está o Rick, que ela citou, o Meléndez, e estávamos nós passeando, acho que no Hotel Otom, se eu não me engano, de Recife. Lá fizemos algumas gravações e também fotos. Luiz, você me permite só uma janela na foto anterior? Não era o Rick Meléndez, já era o Raymond, que entrou no lugar do Reis, falecido recentemente, que saiu para a outra turnê que eles vieram. Então vamos voltar. Já tem que puxar pela memória aqui, vamos puxando. Esse do meio, de amarelo, acima da sua cabeça, entre o Charlie e o Roy, é o Raymond, que entrou no lugar do Ray, que estava naquela foto anterior que você tinha mostrado do grupo. Aí foi no Maxud, se não me engano, já na sala com ele. Sim. E o Charlie, por acaso, depois a gente ficou assim, amigos, entre aspas, no sentido de que ele gostava muito de conversar comigo. Então, sempre que a gente tinha uma salinha que a gente fazia tipo um estúdio lá, e eles, quando sabiam que a gente estava lá, passava a tarde conversando, e ele já estava pensando muito no que fazer na carreira, até quando ele ia continuar no grupo. Cada vez que saía um, os outros questionavam um pouco o quanto iam ficar, como é que eles queriam conduzir a vida. E ele era uma graça, eu adorava o Charlie. Eu tive contato com ele depois que ele saiu do Menudo, uma vez que ele esteve em São Paulo, estava gravando um disco e tal. Ele é uma pessoa também encantadora. E ele seguiu, acho que hoje, com a parte de... Eu sei que eles participaram de um show, acho que reencontro dos Menudos, mas também ele seguiu carreira de ator, trabalhou com televisão bastante tempo. Eu não sei se ainda atua. Alguns seguiram bem firme nessa área. Aí é o Rick gravando na sequência. Rick Martin. Era engraçado a gente colocar essa foto e uma foto dele recente, né? Que virou, já era bonitinho pequeno, grande é um gato, né?
Ele está saindo em turnê vão fazer agora em Las Vegas uns espetáculos com o Henrique Iglesias. Isso é agora, em setembro, acho que por essas semanas, lá em Las Vegas. Esse, então, é o Raymond. Aí é o Raymond, que entrou no lugar do Rei. Com a Sandra, o relógio é o mesmo. Está aí a Sandra uniformizada. Era uma suíte que que estava junto com o local onde eles estavam hospedados. Claro que cada um tinha o seu quarto, mas tinha uma suíte de encontros, de trabalho e tudo mais. E ali nós montamos o nosso estúdio. Essa foto em especial, me lembro que o Rob tinha acabado, Rob hoje Draco Rosa, né? Para quem também estivesse localizando, ele tinha acabado de acordar e ele saiu andando de meia e meio assonado, assim. E eu me lembro que eu estava fazendo um flash para a rádio, ao vivo, atualizando o que estava acontecendo, e ele entrou. E aí eu narrei no ar. Olha, o Rob está chegando, acordou, não sei o quê, está de meinha. Nossa, teve uma repercussão que teve de ouvinte que ligou da diferente, rádio, queria saber mais da roupa, o que ele estava, como não sei o quê. Foi bem interessante. Esse é o lado diferente das coisas, porque a gente conseguia mostrar algo que não era comum, né? É o negócio do bastidor. O bastidor sempre ajuda e agrada. Mesmo o sofá, mesmo a... e que a rádio não fazia, né? Não, ninguém fazia. Nem televisão, nem rádio, nem nada. A rádio não passava imagem. Aí o Roy, que acho que hoje vive no Brasil, não sei exatamente onde que ele está, mas há um tempo atrás que ele ainda estava vivendo no Brasil. Rob, hoje. Isso aí é na sua sala, não? Esse é na minha sala, em alguma das visitas dos meninos na rádio. Essa coisa tem uma história. Vamos ver se você consegue se lembrar. A foto em si foi na minha sala. Essa boneca atrás, estou rindo por causa disso. A gente ia montar um stand promocional, acho que é isso, vai me ajudando. Era uma feira, acho que de comunicação, alguma coisa, e a Rádio Cidade ganhou um stand, a gente ia promover e ganhou um stand para anunciar. E tinha um artista plástico, acho que você conhecia, estou tentando lembrar o nome dele, cara fantástico. E ele pegou uma manequim de loja que a gente conseguiu numa permuta e transformou numa robô super moderna, parecia um pouco a robô da Blade Runner. Ela tinha um rádio, ela tinha um corpo todo metalizado, com corpete, era lindo. E a gente colocou no stand, depois deixou um tempo na rádio e deixou um tempo e ficava na minha sala. Agora, tem uma parte que você não sabe. Quando a gente foi desmontar esse stand, eu fui retirar as coisas, era no AMB. E na época a gente estava cobrindo também, porque a gente começou a levar a rádio para tudo que era interessante para o universo dos nossos ouvintes. E ia ter um jogo da seleção brasileira. E a gente fazia uns flashes, eu tinha conseguido credencial para ir no campo no dia seguinte e tal. E eu tinha que passar no hotel onde a seleção estava, que eu tinha combinado com o Tele Santana de fazer umas gravações com alguns jogadores. Aí eu botei a boneca atrás do meu carro e fui para o Morumbi. Cheguei lá, parei o carro na frente do hotel, e já era meio de noite, tipo umas 7h30. E então o carro não ficou bem na entrada do hotel, era assim, próximo da entrada, mas tinha à frente tinha um vidro e tal. E eu fiquei sentada no lobby esperando os jogadores começarem a vir para a gente conversar e tal. E eu lembro que começou uma agitação, um chamava o outro, iam olhar pela janela, e eu nunca esqueço isso, eu estava sentada com aquele Gilmar, que era goleiro, e chegaram no ouvido do Gilmar e falaram não sei o quê, e o Gilmar inquieto, que ele queria, acho que sabia o que estava acontecendo, eu falei, o que está acontecendo? Tem uma mulher pelada dentro de um carro. Eu acho que tinha ela e tinha umas manequins que a gente tinha colocado do lado, que eram sem roupa. E os jogadores achando que tinha umas mulheres peladas dentro do carro na frente do hotel. E eu comecei a rir, eu não falei o que era, eu deixei eles pensarem o que era mesmo.
Então, quando eu vejo essa boneca, eu me lembro dessa história, né? Bom, olha aqui, ó. Outra daquelas fotos, esta na minha sala, provavelmente alguém tinha contado piada, porque está rindo de alguma coisa. E aí tiramos esta foto que foi enquadrada e me dada de presente pela gravadora. Não sei dizer porquê também, mas foi um dos momentos que marcaram os encontros na rádio, né? E aqui tem uma sequência, é a mesma camisa, é o mesmo Luiz Fernando e apontando, olha, esse é o cara. Para o Robbie Rosa, que estava com aquela tiara amarelada e tudo mais. Amarelinha, melhor. Vamos seguindo. Aqui é mais uma entrevista. Está lá a boneca. O robô, o quadro do Rod Stewart com um autógrafo especial para a minha pessoa. E numa das entrevistas que eu fiz com o Robbie, apareceu alguém e falou: oh, olha para cá para tirar uma foto. E aí a gente olhou. Eu vou fazer uma pausa, se a Sandra me permite, porque, vez ou outra, a gente. Programa ao vivo é sempre aquela coisa que a gente não sabe o que pode acontecer, alguma novidade, alguém chama um repórter de outro lugar e tal. Agora, a gente tem procurado nessa série sempre encontrar uma menudete que pudesse dizer o que ela sentia lá dentro do coração dela. E aí eu fiquei procurando, buscando, lancei anzóis por todo lado, falei, puxa, alguém tem que pegar essa isca. E, coincidentemente, uma querida amiga, mas muito querida amiga, uma linda mulher, aparece agora para nos dar esse prazer, a honra dessa participação. Então, eu vou chamar para juntar-se a Sandra e a mim, Daniela Landim. Como vai, doutora? Olá, Luiz, que prazer. Sandra, boa noite pessoal. Olá. Menudete assumida. Esse é o mais importante, Daniela. A gente já tem uma certa amizade de algum tempo, eu só não a estava localizando. Há muito que eu quero saber, porque a gente gosta do trabalho, a gente gosta do que faz e tal. Agora, a gente não sabe o que está lá dentro das pessoas. Então, eu vou querer que a Daniela, que eu chamo de Dani, conte. Não precisa falar de idade, não precisa falar de nada. Como é que você descobriu esta paixão? Na época, você ouvia rádio, ou você comprava o disco, ou você só ia ao show? Como é que isso começou? Olha, o Menudo, quando apareceu na TV, foi uma febre, né? E eu era apaixonada não pelo Robin, como 90% das minhas amigas, eu gostava do Rei. E na época era rádio, era o disco, vários bottoms eu tinha na roupa, eu comprei uma jaqueta jeans para cobrir de bottoms. Na época, eu sou de Santos, né? Eu tive que esperar o show de Santos, eles foram para um hotel, inclusive eu acho que você e a Vera Moreira estavam no hotel, e para eles darem um autógrafo, dar um beijo, tinha que esperar uma fila de 7, 8 horas, e meu pai falou, não vou esperar, e eu chorava. E na época, hora do recreio, a gente dançava a música do Menudo, então eu sabia literalmente todas as coreografias. Hoje em dia, o meu marido, às vezes eu tô cantando Água de Limão, ou Sube em Minha Moto, ele fala, o que é isso? Eu falo, Menudo, aí eu coloco a música, ele, ai, tá igualzinho. E eu ainda sei bastante as músicas, as coreografias, eu arranho um pouco, mas assim, doente, ficava nervosa,
tremia, foi inigualável, assim. Eu também fui muito apaixonada depois pelo Bon Jovi, mas nem se compara ao amor, aquela doença, eu era menudete, assim, de andar de bandana, faixa, tinha a blusa do Menudo, andava com essa minha jaqueta que todo mundo queria um bottom, era muito bacana, assim. E o Rei era pouca gente em relação ao que sentiam pelo hobby, né? Apaixonadas, e eu adorava isso, porque eu era tipo, ai, se eu conhecer o Rei, eu vou ser a única. Então, Daniela, eu queria que você contasse no seu núcleo familiar, tinha irmãs, tinha primas, tinha grupo que gostava disso. Você falou que as amigas se interessavam pelas suas coleções e tal, mas Eu sou a única você, menina de casa. O bom é que, sendo a única, minha mãe, eu falava, mãe, quero isso do Menudo, quero aquilo tudo. Eu tinha tudo que você possa imaginar dos Menudos, tudo, tudo. Sabia todas as letras, coreografia. Quando o Rick chegou, eu já sabia da vida dele inteira. É, enfim, o Rei, assim, eu ficava apaixonada, tudo era o Rei, eu só cantava Água de Limão, o que mais? Quero ser um amigo que está sempre em seu caminho. Eu adorava a da moto, e assim, todas as minhas amigas apaixonadas, né? Então todo mundo tinha que saber a coreografia para poder dançar na hora do recreio, que assim, a gente também tinha aquela cultura de toda menina de 10, 12 anos até os 18 tinha que fazer jazz lá em Santos, então era todo mundo fazia, tinha uma coreografia pronta, mas até glamurosa, assim, era doença, eram 24 horas pensando literalmente em Menudo. Eu tenho uma curiosidade, por exemplo, o que você acha que mobilizou essa paixão nessa dimensão, assim? Era a idade? Tinha uma coisa que não se explicava, porque poder falar, fui fã do Bon Jovi, um monte de gente foi. Eu depois em outras coisas que eu fiz na vida, eu tive a oportunidade de conhecê-los também, de produzir, participar de produção de show Ah, deles. não acredito, Sandra, vou ficar nervosa com vocês. Ele é tão baixinho, mas então, na verdade, a gente vê que as pessoas são fãs do trabalho, mas na época do Menudo era uma graduação de fã muito gigante, assim, porque perpetuou. Até hoje as pessoas ainda guardam esse carinho pelos meninos. Porque às vezes você tem Sim. uma coisa mais cíclica, ou você tem um segmento menor que fica fã de uma banda e tal. Mas os meninos, você vê, ou as pessoas usam para fazer brincadeira, para usar, mas foi muito marcante na vida. Eu não sei se pelo ineditismo, fazia tempo que não tinha também. Eu acho que na época ainda não tinha a New Kids on the Block, essas bandas Não americanas, né? tinha, Você lembra não disso? tinha. Tanto que Aí eu tentou fico sempre muito aparecer. curiosa de saber qual foi o gatilho, sabe, que mobiliza isso. Então, eu sempre fico pensando nisso, mas igual no meu prédio, não tinha muita garota da minha idade, então eu tinha 11, 12, eu tinha uma amiga de 18 que também era igualmente apaixonada, e falava pro meu pai assim, tio, se você quiser eu levo a Dani pro show. E meu pai falou, não, porque você vai ficar em arquibancada, a Daniela é toda atrapalhada, vai se dar mal lá, eu tenho que ficar com ela não sei aonde. E aí tinha cadeira numerada, tinha não sei o quê. Eu falava, papai, eu quero ficar mais perto dele possível. E, e assim, não tinham grupos na época, depois apareceu até o brasileiro chamado Dominó, depois apareceram esses grupos que você falou, New Kids on the Block, enfim, mas foi bem depois. O Menudo foi uma explosão que na época realmente não tinha nada para comparar. Era único, e assim, eu realmente, porque se você for analisar, são belezas muito diferentes, né? São o hobby, que era muito cobiçado, o hobby é porque ele era aquela carinha romântica dele e tal.
O Roy, que saiu para a entrada do Rick, eu particularmente não achava ele bonito, minha amiga achava ele a coisa mais linda, que ele era mais adulto, uma barba cerradinha que ele tinha que fazer sempre, ele era mais másculo. O Rei, aquela carinha doce, né? Olhinho verde, bem moreno, quieto, sereno. Então, assim, eu acho que o Menudo, os produtores conseguiram pegar várias características e colocar em cada membro do grupo, e cada um conseguia o seu, o seu, o seu fanatismo, né? Porque assim, quem gostava do Rob era doente pelo Rob, quem gostava do Rei era doente pelo Rei. O Rick foi uma explosão, assim que ele veio pequenininho, a gente já amava. Então, e cada um tinha a sua particularidade. Você via que eles não eram parecidos e ao mesmo tempo faziam todos. É estranho isso, né? Porque a gente fica pensando assim, tinha a coreografia que na época assim todo mundo fazia. Eu não sei se foi a época dos bailes que tinha a época do passinho, enfim, mas assim todo mundo sabia as coreografias, todo mundo sabia porque o barato era cantar junto, né? Fazer aquele espanhol. Foi aí que eu acho que também o brasileiro se interessou mais um pouco por um pouco de espanhol. Foi bem interessante. Dani, aproveitando essa linha de perguntas que a Sandra começou, você achava que isso era só para o lado feminino, ou seja, os rapazes tinham bronca, eles ficavam brigados com as meninas, com as namoradas, eles tinham dor de cotovelo por causa da banda, por causa dos Menudos? Ai, Luiz, eu particularmente acho, sabe por quê? Eu sempre fui do clube da Luluzinha, então assim, as minhas amigas da escola do clube foram, e na época a gente nem conversava com os meninos, porque assim, a hora do lanche a gente não paquerava porque tinha que dançar a coreografia. Depois tinha sempre uma novidade que uma contava para outra, ia comprar não sei aonde, um chapéu que lançou, um turbante que era igual do Hobby. Eu lembro que o único garoto da escola que não era da minha classe, que a gente, inclusive o apelido dele até hoje é Alexandre Menudo, eu lembro por Alexandre Menudo, ele fazia shows como cover dos Menudos. No mais, assim, a gente nem comentava com os garotos. Aliás, a gente nem sabia da existência deles porque tinha o Menudo pra gente curtir e falar, a gente não se preocupava com outras coisas. Ok. Eu vou convidar a Daniela para ficar agora na plateia, junto com a Sandra e comigo. Nós vamos mostrar algumas fotos que eu consegui levantar daquela coleção que eu citei no começo do programa, e dando Ai, que continuidade, delícia! ela vai ver os originais daquele tempo. Fala, Luiz, Sandra. posso acrescentar uma coisa numa citação que ela falou, que depois teve o dominó? Eu não sei se você lembra, a gente criou um vínculo, uma parceria tão grande com os meninos, e a gente se afetou a eles de uma forma tão assim, fiel, leal, que quando foi lançado o Dominó, veio com todo um respaldo da Promoarte, que era o escritório do Gugu, produtora do Gugu. A gravadora enlouqueceu porque queria que a Rádio Cidade tocasse o Dominó. E a gente meio que também comprou a briga e não queria tocar. Eu cheguei a receber, eu nunca comentei isso com ninguém, porque foi uma coisa tão sugênere para mim. Uma vez um diretor grande da gravadora me chamou num canto, me ofereceu um carro para eu convencer a você entrar com o Dominó na Rádio Cidade. Eu fiquei ofendida com aquilo, para mim naquela época aquilo chamava-se jabá, né? E ia totalmente contra meus princípios e tal, e eu fiquei ofendida. Aí então que eu fiquei mais contra o Dominó ainda. O Gugu chegou a me convidar para participar do programa dele, o Viva a Noite. Eu participei de um programa do Gugu, de jurada lá, mas eu morro de vergonha. Eu falei para o Luiz, eu prefiro o backstage. Mas ele me colocou na parede de um jeito que eu fui participar de um programa do Gugu. Dancei o passarinho lá e tudo.
por diversas abordagens que eles tentavam fazer com a gente, para a gente colocar o dominó na Rádio Cidade. E a Rádio Cidade tinha uma posição que ela determinava os sucessos. A rádio foi crescendo tanto que era muito importante para as gravadoras conseguir emplacar um sucesso. E a gente também comprou essa briga a favor do Menudo, né, para defender o espaço deles, né? Posso só complementar? Eu, quando conheci o Luiz, eu estava com a minha amiga Vera Moreira, e o Luiz, ele veio como paciente, né? Eu sou a dermatologista dele. Eu lembro que a primeira consulta, depois eu fui para casa, eu fiquei com vergonha, que eu acho que durou mais de 2 horas, né, Luiz? Porque eu fiquei... Me conta mais um pouco do Menudo. Promete que você vai trazer foto. E aí depois eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou acabando de conhecer. Ele está aqui para uma consulta. E eu fiquei assim, emocionada. Você lembra, Luiz? Claro que lembro. E, aliás, se não fosse fiquei isso, emocionadíssima. não seria teu fã até hoje. Porque foi aí que você abriu o jogo e que me fez entender como é que era o lado, porque a gente não tinha muita ligação. Exatamente. Eu fiquei tão emocionada, eu falava assim, Verinha, por que você não me contou? Que a Vera, ela tem um escritório no mesmo prédio da minha clínica. Como que você não me contou que você fazia, né, ficava com os Menudos, ela que ficava tomando conta do Ike. E eu olhava, eu ficava olhando o Luiz e a Vera como 2 mártires, assim, tipo, gente, por que eu não os conheci 10 anos antes? Mas foi muito bom, eu revivi assim, literalmente. O ruim de você me desculpa, tá, Luiz? É que a consulta foi bem demorada, né? Não. Mas foi ótimo demais, porque aí eu aprendi a conhecer esse outro lado. Não, e é legal que a gente vai puxando para memória e vai tendo revelações, né? Então a gente conheceu quem é a maga que deixa o Luiz com essa carinha de jovem, depois de tantos anos. Ele só usa filtro solar, ele já veio com essa pinta de europeu aí, italianão. Então, olha só, hein? Tá. Mas podendo melhorar, a gente sempre reza para que isso aconteça, porque a tendência é amarfanhar. Bom, uma foto que eu tenho com muito carinho, que foi feita em Kodak Instamatic, normal, aquela tradicional que a gente tinha, e aparecem 4 meninas, eu já tentei localizá-las o tempo todo, nunca consegui, nunca soube quem são elas. Vejam só, elas foram fotografadas num show do Menudo, e nesse show... Olha que legal. Espontâneo, elas escreveram, nós amamos Menudo, Rádio Cidade. Está até o M aí do logotipo, né? E elas descobriram a gente, e depois surgiu uma entrevista, que eu já comentei no outro programa e tudo mais. Vamos lá. Seguindo. Aqui é um momento em que estamos sorteando cartas, porque tinha concurso para todo lado, tinha prêmio, tinha brindes, tinha camiseta, bom, enfim, uma série de coisas. E aí a gente fez aí uma das brincadeiras aí na sala da Sandra, se eu não me engano, e os meninos ajudando a fazer o sorteio. Outra sequência aí já é o time praticamente todo. Vocês podem ver que o dominó citado 3 vezes hoje em relação ao conjunto ou não, né? Estavam aí os integrantes do grupo, o rapaz de óculos e camiseta branca, que acho que o Rick está com a mão no ombro dele, é o Everson Cândido, locutor da emissora, que trabalhava muito bem essa linha. À direita aparece só um pedacinho do sorriso e um pouco da camisa branca, é o José Luiz Vega, que é o chamado Rossello, o apelido, que era o coreógrafo, que era a pessoa que dava a linha musical para o grupo no sentido mesmo da dança. Aqui o Everson entrevistando as ouvintes e a Sandra do outro lado. E aí, no ar, ao vivo, não sei se foi durante
a apresentação do show ou não. Agora, um daqueles momentos terríveis que o ônibus está saindo, o sujeito põe a cara para fora para fazer um tchauzinho, a menina vai e quase que agarra. Tá aí o Robbie Rosa e a menina subindo no ônibus. Né? Vamos lá. Aqui o Rick. Ai, que lindo, Rick. Verde e amarelo, né? Não sei se homenageando a nossa bandeira ou não, e Sandra também entrevistando no Max Food. Esse gravador, pelo microfone a gente já descobre. Esse era o microfone que a gente usava para gravar cenas, falas e outras coisas que a gente levava para a rádio depois, para posterior montagem. E daqui a pouco eu conto aquele asterisco que a Sandra ainda não me cobrou. Olha aí, mais um em homenagem ao Brasil, aí em vez de verde e amarelo, é verde, amarelo e azul. Em vez não, adicionou. Aqui, as camisetas que nós mandamos fazer, exclusivas da Rádio Cidade, a disputa para ter uma dessas era algo assim que valia milhões. E, curiosamente, eles vestiam a camisa, no sentido da divulgação, da promoção, o sujeito não estava nem aí. Alguns colocavam mesmo a roupa, aqui o Roy com a Sandra e com o Luiz Fernando, e aqui um momento em que eles são premiados e agraciados com o disco de ouro, coisa que acontecia em relação à gravadora, estão os diretores da gravadora, o de óculos ao meio é o criador do grupo, e por incrível que pareça, Edgardo Dias. E esse momento é no Maxud, quando a gravadora RCA entrega pelo número, pelo volume de discos vendidos no Brasil. Isso é muito interessante, porque não é comum. O conjunto da obra, o todo, é uma coisa. Agora, para vender num só país o tanto que eles venderam, foi algo muito marcante e fora do normal. Bom, é verdade. Nós estamos chegando quase que... A Dani chegou um pouco mais tarde, mas nós já estamos no final deste episódio. A Dani volta num outro programa para contar mais alguma coisa. Aí a gente vai até fazer, vamos dizer assim, um pequeno roteiro, porque hoje ela apareceu, não caiu de paraquedas, não, porque a gente já tinha... Sexta-feira, saí correndo. Não, ela tem que trabalhar e a gente grava no horário em que as pessoas estão trabalhando. A gente está se divertindo aqui. Eu só preciso contar uma coisinha. Deixa eu ficar aqui sozinho na tela, mas sozinho no bom sentido. Vocês ficam olhando aqui para contar uma coisa curiosa. Nós tínhamos que prender a audiência, eu falei um pouquinho no começo do programa, a gente queria prender a audiência de alguma forma. Então, nós criamos uma brincadeira que era Yo Soy. O Yo Soy era uma jogadinha para quê? Você não... Nada de novo, você já ouviu isso milhares de vezes no rádio. Você anota no seu caderninho a hora e quem é que falou Yo Soy. Então aparecia lá, olá, Rádio Cidade, Yo Soy Roy. Aí você marcava o horário e quem conseguisse fazer o quinteto, montar o quinteto, concorria e iria ganhar um pôster autografado pelos 5. Não era comum, não tinha muitos, e a gente estava até pretendendo enquadrar o pôster para entregar. É difícil de levar, de carregar, etc. Na promoção a gente tem que pensar em tudo isso. Agora, onde está a maldade no bom sentido? Não era 8 da manhã, 9h30, 10, não. Era 2h30 da manhã. Um deles aparecia de noite, fora do horário tradicional de promoção da rádio. Ou à noite, ou de madrugada. Um deles. Aí ficava vovó, titia, mamãe, às vezes papai reclamando, para anotar enquanto a criança estava na escola, enquanto o ouvinte ou a ouvinta
estava fazendo algum tipo de trabalho, porque a vida continuava. Então, essa foi a brincadeira que eu falei, vamos guardar um asterisco para o final do programa, para contar como é que é. Nós distribuímos inúmeros posters, fizemos lá um esqueminha para eles assinarem, porque tinha lugar certo para assinar, e para depois premiar, e assim mesmo esses pôsteres eram gravados, eram guardados a 7 chaves, porque o risco de invasão e de perdê-los era muito grande. Gente, obrigado. Nós vamos voltar a conversar. Essa série vai durar. Enquanto tivermos história, enquanto tivermos gente que tem o que contar, a gente vai conversando. Dani, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Beijo, obrigada a você pelo convite, Sandra. Um beijo, prazer em conhecê-la. Saudade, um beijo para você que está ouvindo. Saudade, Tchau. Luiz. Tchau. Obrigada, Luiz. Sempre é uma delícia recordar. Eu falo, são momentos da vida da gente muito gostosos, embora distantes, muito bons de serem recordados, e prazer conhecer a Daniela também. E eu vou propor uma coisa, eu acho que tenho certeza que você vai estar de acordo. A gente sempre fez um bate-bola de promoção, de ideias. Se as meninas que apareceram na foto, as menudetes, ou outras pessoas que estejam vendo o programa, que tenham histórias ligadas ao Menudo, ligadas à Rádio Cidade, podiam entrar em contato com você no seu canal, contar para a gente, que ainda tenham brindes, camisetas, coisas do Menudo da época, porque já que a gente está fazendo um registro de um momento importante da rádio, assim, hoje eu comentei que ia fazer isso, uma pessoa falou, nossa, mas tirou do fundo do baú. Eu acho que depende, tudo que faz parte da nossa história, ela vale a pena ser registrada. Então, eu queria propor isso, se você gostar da ideia, o canal é seu, já estou me atrevendo a propor uma coisa aqui, não é mas acho que pode ser legal. Eu no Facebook, há mais de 5 anos, eu coloquei essas fotos e pedi para quem conhecesse ou se identificasse, procurar a gente, porque eu já tinha ideia de fazer alguma coisa. Eu hoje não tenho grandes e sérias esperanças, mas está lançado aí o desafio. Quem quiser participar, é só entrar em contato com a gente e a gente vai em frente. Obrigado, Sandra. Não precisa ser só elas, né? De repente, outras pessoas que tenham brindes, camisetas da rádio, coisas do Menudo, que tenham vivido esse período da gente com a Rádio Cidade, entrar em contato com você, que de repente vale um registro. Vamos ver se a Dani pega as amigas dela lá de Santos também e faz um joguinho com a gente. Bom, estamos estourando o horário e depois o Instagram corta a gente. Até mais, um beijo, Sandra. Tchau, um beijo, obrigada. Gente, não dá para falar mais nada, simplesmente obrigado a você que ficou até agora com a gente, e a gente segue, porque a semana que vem tem mais. Até lá.